Os caras têm, cara, implicância. Os caras têm, a gente incomoda demais esses caras, velho. Demais das contas. Agora, mérito pra eles. A gente não pode negar. Se a gente ficar se enganando assim, esses caras vão buscar a quinta, aí vocês vão ver a merda. Porque já ficou ruim, né? Tá 1-1 na disputa direta, mas os caras estão com 4. E aí a gente tá aí nesse cenário, não Flamengo, que tem 1 bi em disposição de contratação, você já começa a ficar desesperado. Até aqui, o Abel já tem 2 Libertadores nas costas, só que o Filipinho, em 1 ano... E 3 finais. 1 ano, um pouquinho... Um ano. Pode ganhar um Mundial. Você tem noção Isso não é loucura? que esse é o único título que falta pra ele zerar o futebol brasileiro? Isso não é loucura? Nação, os vascaínos, eles precisam ser estudados pela NASA, não é possível. Nesse vídeo aí, nação, vamos acompanhar os vascaínos se queixando do próprio Vasco, elogiando o Flamengo e falando que nós temos implicância, ou seja, na mente deles o flamenguista tem inveja do Vasco. Tá de brincadeira, hein, nação? Vamos acompanhar aqui também, nação, Fernando lá do canal NIOQD falando aí sobre o Flamengo, tá bastante preocupado aí com essa questão dos investimentos do Flamengo aí na próxima temporada. E pra fechar, temos a rapaziada lá do Flow Sport falando aí sobre Felipe Luiz, sobre Abel. E olha, Felipe Luiz com pouco tempo de profissional já gera uma certa discussão aí. Sou 100% Felipe Luiz nessa aí, hein, nação? Vamos acompanhar o vídeo aí até o final e deixa o seu comentário. Se possível, deixa seu like. Você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Ativa o sino das notificações para todos. Tamo juntos? Vamos ao vídeo, hein? Tá isso. O Vasco tá fazendo as coisas pela incompetência dos outros, cara. A gente não vai... Não aguento mais isso. A gente não consegue ter uma regularidade esportiva, cara. Um negócio assim. Não, a gente tá regular. Essa incompetência o tempo inteiro. Tá bem regular. Na incompetência. Não, na incompetência, mas tá assim, regular. Não, a gente É só você ver. A gente A pensou quantidade que tava de regular. vitória e derrota tá lá, regular, mesma coisa Mas quase. eu fico pensando assim, incompetência, não há dúvida. Mas o time do Vasco desse ano é um bom time de futebol, Sim, cara. sim. Assim, não dá pra entender o que me deixa muito desconfiado desse time, apesar de confiar que a gente possa fazer um bom papel no final do ano, é porque eu acho que o problema ali não foi incompetência. Eu acho que o problema ali foi outro, cara. Sabe? Excesso de confiança, falta de perfil vencedor. O que me passou para esse time do Vasco, falta de mentalidade mesmo, cara. De vencer. Eu tava vendo, e eu tenho que citar, cara, porque os caras ganharam. Eu tava vendo a entrevista daquele zagueiro maluco lá do Flamengo, o que tem lá, que brigou com a mulher, depois voltou com a mulher, o Léo Pereira. Depois do jogo. E a repórter perguntou para ele, e aí agora, cara? Porra, como é que vai ser? Como é que vai ser para manter? Vocês são campeões sempre, estão sempre brigando. E o cara falou a real. Porra, é isso que faz a nossa vida, cara. Eu tô doido já para viajar para o Mundial. Isso está no sangue, cara. Você querer ganhar, você querer vencer, você querer brigar. A impressão que eu tenho é que o Vasco ele se acomoda na mediocridade. Pô, eu consegui cair aquele dinheiro na minha conta? Pô, não vou gastar não. Tá bom pra caramba. Não tem jeito, cara. Uma hora você vai gastar, cara. Foi pior do que isso. Não foi, né? Tipo, não vou gastar. É caiu o dinheiro na minha conta. O que eu faço com isso? Gente, eu não sei. Não sei o que eu faço. Me ajuda. E tomou as tacas. Cara, é muito, foi mais isso. É muito difícil, cara. Muito difícil. Eu sou completamente maluco. Eu sou um cara consciente. Por isso que o rival fica... Vascão, que o rival fica que a gente fala que eles agora é tudo torcida de teatro, né? Eles ficam revoltados. Mas outro dia eu vi um vídeo, o cara perguntando teatro. assim... Não tem música mais. Foi da mais. Cazé TV, os caras perguntando lá... Estavam num jogo do Flamengo antes do jogo, aí perguntaram, vou fazer uma pergunta aqui, eu vou perguntar 10 torcedores, quantos vocês acham que vou dizer, qual é o clube que eles mais odeiam? Aí o cara falou, pode botar aí que 10, 8 vão dizer que é o Vasco. Não, o outro falou, não, 10 de 10 vai ser o Vasco. Aí começou. O cara entrou no meio da multidão, começou a perguntar a todo mundo, clube que você mais odeia? O cara, Vasco. O clube você é do Vasco. Vasco. E o cara, viu, tá melhorando, daqui a pouco meteu lá, Palmeiras. Opa, já não é de 10 a 10, né? Aí o outro, Palmeiras, eu falei, opa. Aí o último, porra, tava 7 pro Vasco, 2 pro Palmeiras, aí o último, Palmeiras. Aí, porra, ninguém ganhou. Pelo menos foram 7 agora. Os caras têm, cara, implicância. Os caras têm, a gente incomoda demais esses caras, velho. Demais das contas. Agora, mérito pra eles. A gente não pode negar. Os caras foram bem... Em termos de administração, claro que recebem benefícios, facilidade. Tudo bem, muito mais dinheiro, muito mais dinheiro. Muito mais dinheiro. Ok, mas com uma ajuda. Com recurso muito maior, né? Olhando para os nossos problemas e já colocamos os tais 700 milhões, não caia na falácia de jornalista. Mano, eu não vou citar para não ficar mal com os caras. Eram 3 jornalistas na bancada, né?
na bancada online, e os caras querendo justificar pro torcedor palmeirense que o Flamengo não fez um jogo absurdo. Não, pera lá. O Flamengo não é disso que a gente tá falando. O Flamengo foi campeão da Libertadores. Quando o Palmeiras ganhou do Santos, ninguém tava debatendo se o Palmeiras fez um jogo absurdo. Foi um cruzamentozinho do Rony, na cabeça do Breno Lopes, bateu o campeão. Se a gente ficar se enganando assim, esses caras vão buscar a quinta, aí vocês vão ver a merda. Porque já ficou ruim, né? Tá 1-1 na disputa direta, mas os caras estão com 4. E aí a gente tá aí nesse cenário, não, vamos dar mais um ano pro Abel Ferreira, porque o Abel vai ajustar, e agora sim, se ele não ganhar nada, ele vai sair. Que papinho, hein? Que papinho, hein? Que papinho pra boi dormir, hein? Ah não, agora sim, vamos dar mais um ano, agora tá valendo. Aí nesse cenário, não, mas veja bem, não é o caso de uma fila, é caso ele não ganhe, vai pra quanto? 900, quase 1000 dias sem título. Então, vamos apostar nessa aleatoriedade, né, gente? Caso não vença, ele vai cumprir o acordo que ele tem, né, de boca aí com a torcida de sair. É absurdo. Então vai ficar? Vamos olhar para os problemas do time, vamos parar de fingir. Você pega essa notícia do Flamengo que tem 1 bi em disposição de contratação, você já começa a ficar desesperado. Porque você sabe que os caras vão ter respeito com o futebol, investir no futebol e o treinador deles, né? Vai ver futebol. O nosso a gente não sabe. A gente não... Pega essa lista aqui, por exemplo. Marcos Leonardo não vai chegar no Palmeiras, é óbvio, porque a gente já tem o Vitor Roque. Mas você pega assim o Casimiro. Eu tenho dúvida se o Casimiro joga bola no Palmeiras. Eu tenho dúvida. Mas eu tenho certeza que se ele chegar lá no Fluminense, no Flamengo, no Botafogo, ele desempenha. Eu tenho dúvida. Eu tenho dúvida se o Abel sabe montar uma... Felipe Luiz e Abel Ferreira, lado a lado. Vamos botar os dois sentados assim às mesas, certo? Não vou falar do momento. Tá bom. Vou falar até aqui. O Abel já tem 2 Libertadores nas costas. Só que o Filipinho, em 1 ano... E 3 finais. 1 ano, um pouquinho... 1 ano. Pode ganhar um Mundial. Ainda. Ele ainda pode ganhar um Mundial. Só falta esse, John. Você tem noção? Isso não é loucura? Que esse é o único título que falta pra ele zerar o futebol brasileiro? Isso não é loucura? Em 1 ano. Se o cara em 1 ano ganha Zerou tudo. todos os títulos, isso tem muito peso, não tem? Tem muito. Se você coloca os... Tem assim, a gente todo não o peso, pode... John. Ele tem 40 anos, é o Mas é primeiro que não ano ganhou dele. ainda o Mundial, então a Tudo gente não bem. pode colocar nessa Mas balança. mesmo Hoje assim- ainda ele não é maior que o Abel. Tá ruim? Não dá pra colocar assim. Em potencial, Dá pra ter ele essa discussão hoje? Dá, claro. Essa é a primeira temporada como técnico em time profissional do Felipe Luiz. Primeira temporada do cara. Caiu na barca boa, vamos deixar claro. então, mas isso não eu quer ia dizer falar. que ele não é talentoso. Mas Mas caiu na o barca Vitor boa. Pereira não caiu na barca boa, não? O São Paulo mas caiu na o barca Abel, boa? por Acho que o exemplo. momento era diferente. Do O Vitor Abel, Pereira por era. exemplo, ele Pelo não pegou... menos. O elenco Paulo de hoje Souza, do Flamengo Paulo é melhor Souza do que caiu na aquele barca do boa. que Não, o mas Vitor a comparação não é esses outros. É Felipe Luiz e Abel. Não, o sim. Abel, quando pegou, ele não pegou uma barca tão boa igual o Felipe Luiz. Tem isso, Entendeu? ponto bom. Isso é Aham, forte. aham. Mas o Ponto Abel bom. tinha uma experiência, o Felipe Luiz não tinha também. O que Mas é difícil é aí, ganhar sem experiência. mas desde quando ele começou a gastar, ele não ganhou mais nada também, né? Se é esse o ponto do Abel? Mas só começou ganhou esse quando ano, tava né? certo? Não, do ano passado pra cá. Esse mas- ano aqui gastou. Mesmo assim? Esse ano. Esse ano, mesmo, pra caralho. Não, é que você não gastou 700. Mas se você soma com o ano passado a 300, é 1 bi. Então, desde que gastou 1 bi, não ganhou nada. Então era melhor não gastar. Você tá dizendo que o Abel é os chegou na operários barca e valeu? boa. É, não, porque se a parada é o Filipinho ganhou porque tava com grana na barca Não, boa. eu acho que tem 2 méritos, assim, a gente não sabe, o Felipe Luiz, ele tem muito mérito de pegar a barca boa, mas ele tem muito mérito de segurar a barca boa. Potencial hoje, se a gente. Digamos Só que que eu eu tô acho que contigo, essa é a ó. conversa. A parada. Digamos que a gente tá enxergando aqui a curva dos dois, certo? E o Abel, a gente já tem uma curva de crescimento que a gente já viu. O Filipinho é menor e a gente tem uma linha pontilhada do potencial dos dois. Eu acho que a linha pontilhada do Filipinho é maior do que o Abel. Eu acho que o teto do Filipinho vai ser Eu maior do que acho o teto do também Abel. Entendeu? até pela questão Tá. de comportamento mesmo, comportamental. Porque eu penso muito no Abel em outras praças. O Abel, ele teria mais dificuldade em outros cenários de futebol. Tá aí nação. O amigo aí resumiu bastante ali, né? Na hora que ele falou que a linha pontilhada de Felipe Luiz, ela é melhor do que a de Abel, concordo com ele. Um treinador ganhar o que ele ganhou. E ainda tem um Mundial de Clubes pela frente, que pode sim ganhar esse título. Pode sim, tem condições sim de ganhar esse título. Pô, o trabalho de Felipe Luiz é louvável demais. Eu acho que, assim,
respeito muito o que Abel Ferreira já fez no futebol brasileiro, ok, ganhou títulos aí de expressão, sim, mas só que esse início de Felipe Luiz é muito promissor. Cara, Abel Ferreira já era técnico em outros países aí, já tinha uma certa experiência como técnico. Chegou no Palmeiras aí, ok, repetindo, fez um bom trabalho. Só que comparando esse um ano de Felipe Luiz, o que ele já ganhou, cara, eu prefiro o Felipe Luiz, até pelo estilo de jogo dele, pela maneira que ele enxerga o futebol. Eu prefiro o Felipe Luiz do que Abel Ferreira. Nação e o Vascaíno ali, vocês estão com implicância com o Vasco, com o Vascaíno? Gostaria de saber. Se vocês estão com uma certa inveja aí do Vasco, Nação, gostaria de saber. Coloque nos comentários abaixo aí, eu quero saber. Eu fiquei curioso, Nação. Cara, brincadeira os Vascaínos, hein, Nação? Em 3 minutos ali, ou 2 minutos, os Vascaínos, eles reclamaram do próprio Vasco, né? Falando ali que o Vasco ganha dinheiro e não sabe o que fazer com o dinheiro. Elogiou o Flamengo no momento que falou ali de Léo Pereira, né? Falando da visão dos jogadores do Flamengo, né? Resumindo, falando sobre Léo Pereira, mas uma visão no geral dos jogadores do Flamengo, a gana, a vontade de ganhar, a vontade de vencer. Então elogiou o Flamengo e depois ele mandou essa falando que nós temos implicância com o Vasco. Tá de brincadeira, Vascaíno. Nação, coloque seu comentário abaixo aí, é muito importante aqui para o nosso canal. Muito obrigado você que chegou até aqui, muito obrigado pela moral, tamo junto e saudações rubro-negras. Isso aqui é sempre Flamengo, hein? Até a próxima.